Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal com o Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, Natal, Rio Grande do Norte. Sejam todos muito bem-vindos, porque é sempre uma alegria nos encontrarmos para refletirmos, para estudarmos os ensinamentos do Cristo. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante o estudo e que esse seja um momento de união dos familiares, todos juntos em torno do Evangelho, mas se não pudermos estar com nossos familiares, façamos o Evangelho sozinhos, acompanhados pelos mentores espirituais, com certeza. Então, a leitura preparatória do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A mensagem hoje é a 137, vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, evoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sob as escolas da fé no círculo do cristianismo. Os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem por tempo vasto flores celestes sobre esse meu terreno, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à sua expectativa? Lembra-te que ela é a mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Reflexões profundas, sérias, né? Que dizem respeito a situações do dia a dia. A gente sabe que o que Emmanuel coloca é uma realidade dos lares da vida conjugal. É uma experiência, na maioria das vezes, difícil, desafiadora, conflitiva, mas que aquele, como disse o Espírito uma certa vez, aquele que tem mais esclarecimento, aquele que está numa condição mais amadurecida, deve ser aquele que vá ajudar na condução da vida em família. Então, meus amigos, é mais um desafio que a vida humana, que a vida terrena nos impõe, né, nos oferece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus para podermos nos preparar, assim, para as reflexões de hoje.
Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, estamos aqui reunidos mais uma vez, com os nossos corações desejosos de compreender os vossos ensinamentos e principalmente vivenciá-los. Por isso pedimos a vossa misericórdia, porque as nossas imperfeições são inúmeras e elas sempre dificultam a vivência do amor que deve ser a nossa bandeira de vida. Fica conosco, Jesus, nos fortalecendo, nos guiando, nos iluminando nessa caminhada terrena e que nós possamos ir vencendo as nossas más inclinações para que a luz divina transborde do nosso íntimo. Que assim seja. Bem, meus amigos, estamos ainda no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje temos o item 5. Parábola do mal rico, bastante conhecida nossa. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe dava e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nessa chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele terá agora na consolação, está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estáis. O rico lhe disse: eu vos suplico, pois, o pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes atente essas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: se eles não escutam Moisés e os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. O registro de Lucas, no capítulo 16 do Evangelho, 19 a 31. Muito conhecida, né, essa parábola que Jesus nos apresenta, e que é uma parábola chamada exatamente a parábola do mal rico, ou também conhecida como a parábola do rico e de Lázaro. Então, ela nos conduz a grandes questionamentos, reflexões referentes à riqueza, à sua utilidade, empregos e provas, desigualdades socioeconômicas e apego aos bens materiais, né? São ensinamentos, reflexões
que nós obtemos desta parábola. E também evidencia a importância da caridade e as consequências do egoísmo, do orgulho e da humildade quando praticada. O rico e Lázaro representam os extremos de duas classes socioeconômicas que existem na humanidade. De um lado, a riqueza, os possuidores de recursos e facilidades concedidas pela riqueza, e do outro lado, no outro extremo, as pessoas portadoras de dificuldades decorrentes da privação, decorrentes da escassez de bens materiais. São as situações de extrema pobreza e miséria. Outro ponto chama a atenção é quando Jesus disse que Lázaro esperava se alimentar das migalhas que caíam da mesa de Abraão. Isso nos chama a atenção, essas migalhas, porque é preciso refletir sobre os desperdícios que existem por aí afora. E isso ocasiona grandes implicações morais, porque são desperdiçados aqueles recursos que poderiam matar a fome de muitos, né? Como desperdiçar diante do estado de fome e miséria existente na Terra, né? Existente no mundo. Então isso está ali de uma forma que às vezes a gente nem percebe, mas que enseja essa reflexão, né? Esse pensamento. Interessante que após a morte, ambos morreram. E aquele que vivia egoisticamente, que era desumano, começou a ser torturado por um profundo sentimento de culpa. A tortura dele era o sentimento de culpa. E Lázaro, ele, porque sofreu de forma paciente e abnegada, passou pelos dissabores pacientemente, uma vida bastante miserável, ele estava num estado espiritual de grande ventura, no elevado plano espiritual, no elevado plano da espiritualidade. Então, quando o rico vê aquela situação, né, Lázaro conversando no seio de Abraão, ele deve ter ficado sem entender o que estava acontecendo. Então, ele pede para que Abraão mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e vá refrescar-lhe a língua, porque ele estava atormentado em chamas. É claro que esse tormento, essa sede, era uma sede de origem assim espiritual, né? Ele tinha sede de misericórdia, ele tinha sede de consolação. E o espírito, quer dizer, ele se sentia profundamente atormentado, se sentia em chamas, era o queimor do remorso, da consciência culpada. Aí Abraão responde: não é assim, vamos assim, podemos até dizer. Você teve em vida tudo que já tinha, usufruiu do bom e do melhor. E Lázaro só recebeu males, só recebeu assim sofrimento. Por isso que é consolado e você está aí atormentado. Aí a gente percebe que a grande lição fica que, primeira, que o nosso proceder, a maneira como nós levamos a nossa existência física, vai refletir, vai resultar na vida espiritual. Porque a nossa consciência é a faculdade que o espírito possui, a própria consciência, de refletir sobre si mesmo à luz da divina justiça. Por isso o rico se via envolvido em chamas, né, como ele queimava, era um remorso muito grande, né, que o atormentava, que lhe fervia, vamos assim dizer. E Lázaro estava no repouso do justo. Outro detalhe, o abismo existente, né, que Abraão
se refere. Havia um abismo muito grande entre eles. Esse abismo é o abismo que diz entre vós e nós, né? Existe um abismo que a gente não pode passar para lá e nem você pode vir aqui para o nosso lado. Isso significa o quê? Não é um abismo material, é a distância evolutiva entre os dois. Lázaro não podia retroceder à posição em que estava, porque ele havia avançado, ele havia evoluído. E isso aconteceu porque ele soube exatamente passar pelas provações, suportar as provações. Um sofrimento terrível, mas sem revolta, né? Sem inveja, sem rancor. Ele sofria e esperava que chegasse a misericórdia, né? Até que chegou a misericórdia, que foi ele desencarnar e ser levado para uma situação espiritual prazerosa, vamos assim dizer, né? Para a região de bem-aventurança. Então havia esse abismo, é exatamente esse, a distância existencial. Lázaro avançou, não podia voltar. E ele não tinha ainda as condições, as qualidades para passar por lado de Lázaro. Porque o arrependimento estava existindo, né? O remorso, o arrependimento, mas era necessário a reparação. E para isso ele iria necessitar voltar à terra para reparar o mal que havia feito. É isso que acontece. Quando chega o remorso, o reconhecimento, o arrependimento, isso é o primeiro passo. Mas é necessário a reparação do mal que fez. E reparando o mal que fez é que se pode avançar na escala evolutiva. São os ensinamentos elementares da doutrina espírita. Então ele diz assim, Pai Abraão, envia Lázaro para dizer aos meus 5 irmãos do que me aconteceu, para que eles mudem, para que eles se transformem e não venham passar pelo que eu passei, por todo esse padecimento, por todo esse sofrimento. Aí Abraão disse, mas eles têm os ensinamentos de Moisés e dos profetas, é só ouvi-los e praticá-los. Mas ele insiste, coitado, em querer ajudar os irmãos, mas manda, porque a manifestação de um morto, na manifestação de um morto eles vão acreditar. Aí Abraão diz, mas olha, veja bem, se eles não estão praticando os preceitos ensinados por Moisés e pelos profetas, cuja autoridade se sabe que é uma autoridade reconhecida, considerada por todo o povo judeu, não vão acreditar, ouvir, atender o que o morto tem a dizer, o que Lázaro tem a dizer. E é realmente uma dedução mais do que lógica. Então, nessa parábola, nós percebemos que Jesus, mais uma vez, ele está a nos advertir, a nos ensinar com relação ao que fazemos da nossa vida terrena. Qual o uso do nosso livre-arbítrio? Como estamos conduzindo as nossas ações, as nossas atitudes? Que utilidade nós estamos dando aos nossos bens? Os bens materiais, né? A fortuna, a riqueza, que são concessões divinas, mas também os bens como, por exemplo, a cultura, a instrução, a educação, o próprio poder que às vezes se tem. Que utilidade estamos dando a tudo isso? Estamos apenas usufruindo, sem perceber a dor, a miséria que está ao nosso redor? O que é que temos feito?
Porque a nossa vida, nossa condição no além-túmulo, nós sabemos que a vida no outro plano depende de como vivemos aqui. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós podemos semear o que quisermos. Intriga, desamor, inveja. Podemos fazer o que quisermos. Guardar mágoa, ressentimento, odiar, não fazer o bem. Mas no momento da colheita, nós vamos colher de acordo com essas sementes plantadas. Ninguém vai plantar espinhos e colher flores. Esse é o grande desafio da existência terrena. Conhecer as imperfeições e procurar vencê-las à luz da lei divina, da lei do amor, que é a lei universal, que abrange todas as outras leis divinas. O que fazemos na nossa vida terrena? Essa oportunidade de aprendizado, essa oportunidade de renovação, essa oportunidade de aquisição de valores e, sobretudo, de vivência das virtudes que estão todas dentro de nós para serem exatamente exercitadas. Então, meus amigos, nós temos, quando ele diz assim, mas os seus irmãos têm os ensinamentos de Moisés e dos profetas, são ouvi-los. Aí a gente pensa, e nós temos o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, altamente esclarecedora. Vem esclarecer, aprofundar tudo aquilo que está no Evangelho do Cristo. Então, vamos ver que nós precisamos agir não como o rico da parábola, né? Mas procurar ser aquela pessoa que vive compreendendo o sentido, o significado da vida, vivendo com paciência, com tolerância, procurando superar as imperfeições e dando utilidade positiva, cristã, a todas as oportunidades que temos para fazer o bem. Então, meus amigos, fica a reflexão de hoje. É impressionante como todos os ensinamentos de Jesus são atuais. Diz respeito à natureza humana. É maravilhoso. Então, meus amigos, vamos fazer as nossas vibrações, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, aos guias espirituais, rogar pela humanidade para que haja fraternidade, paz, saúde, para que a luz do alto chegue a todos os recantos, onde haja dor, sofrimento, onde haja guerra, conflitos, calamidades, desamparo. Pedir pela justiça social, para que os irmãos miseráveis, necessitados, possam ser amparados com dignidade. Pedimos pelo movimento espírita para que se fortaleça cada vez mais a luz do Evangelho do Cristo e da codificação. Pedir por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo entre nos lares, iluminando a tudo, a todos, tocando os corações das pessoas, levando fé, paz, saúde, luz
na caminhada de cada um. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade que ainda existe em nós mesmos, pois só assim reinará a paz, o entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho no Lar de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, e que aqui possamos estar no próximo domingo para o nosso encontro. Até breve.